O que é o que é? Um pontinho verde em Gotham, criminoso, muito inteligente, narcisista, insano e inimigo do Batman? A resposta é Edward Nygma, o Charada. E aí, Rino? E aí, pessoal do Nerd All Stars, beleza? Vocês viram que vai ter alguma coisa do Charada no filme The Batman, né? Você já viu pelo trailer, tem algumas pistas que ele deixou por aí. E o filme estreia dia 3 de março de 2022 agora nos cinemas e depois nas principais plataformas digitais. E depois de você assistir esse vídeo aqui, tem mais vídeo de vilão lá no canal Warner Play, não é verdade, Rino? É isso! Para conhecer mais sobre outro grande vilão do Batman, o Pinguim, dá uma olhada no link aqui na descrição. Mas antes de continuar, se inscreve aqui no Nerd All Stars e lá no Warner Play também. Já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos para a origem. Edward Nygma, o Charada, foi criado por Bill Finger e Dick Sprang, surgindo pela primeira vez na revista Detective Comics número 140 de 1948. Na sua primeira aparição, Edward Nygma, ou Enigma, era um jovem muito inteligente, mas trapaceiro, que resolvia quebra-cabeças e charadas muito facilmente, porque queria se mostrar como alguém superior. Ele até começou a aplicar golpes com charadas falsas para ganhar dinheiro, e se achando tão superior, convencido que ninguém tinha um intelecto como o dele, nem o Batman, ele decidiu cometer crimes cada vez maiores, para comprovar a sua superioridade. Assim, ele fez um uniforme e se tornou o Charada, sempre deixando pistas de duplo sentido para tentar confundir a polícia e o próprio Homem-Morcego. Em pouco tempo, o Charada se tornou um dos vilões mais tradicionais do Batman, porque os seus enigmas eram cada vez mais desafiadores, mas Edward nunca conseguiu de fato vencer ou ser mais esperto que o Cavaleiro das Trevas. Com a reformulação da DC a partir da Crise nas Infinitas Terras de 1985, a história e a atuação do Charada não tiveram muita mudança. E foi só em 1995 que realmente a sua origem foi mais abordada. Edward Nygma era uma criança curiosa e bastante inteligente, mas ele era sozinho, não tinha amigos no colégio e na sua casa as coisas não eram boas também. Os seus pais não lhe davam atenção e eram ausentes com o garoto. Então, para conseguir essa atenção, ele viu uma oportunidade quando foi anunciado um concurso de quebra-cabeças na escola. E para garantir que iria ser o vencedor, Edward entrou escondido na escola naquela noite e memorizou a forma do quebra-cabeça até que pudesse montá-lo com facilidade. Então no outro dia, no concurso, com essa trapaça, ele foi o vencedor. E aí, ele recebeu mais atenção. O seu prêmio foi um livro de charadas, e foi a partir daí que ele pegou o gosto por jogos, quebra-cabeças e enigmas. Mas Edward teve uma atenção indesejada, porque ele era maltratado pelo pai, que não acreditava nas conquistas do garoto e por isso sempre batia nele dizendo que ele trapaceava. Espancado pelo pai, Edward começou a se refugiar cada vez mais na obsessão pelas charadas. Quando cresceu, Edward não tinha um propósito ou uma carreira e se tornou entregador. Só que isso era extremamente entediante para ele, e então ele teve uma ideia: cometer crimes. Mas não só crimes comuns, ele queria desafiar a polícia deixando pistas, e pelo seu intelecto elevado, ele considerava que os policiais não iriam resolver os seus enigmas. Para Edward, um crime não tinha graça se não fosse um espetáculo. Mas de primeiro momento, isso foi visto como chacota pelos policiais. Até que Edward mandou uma bomba para o departamento de polícia anunciando o seu nome: o Charada. E isso chamou a atenção não só da polícia, como a do Batman. O Charada viu no Batman o seu maior adversário intelectual, então isso se tornou a sua nova obsessão: derrotar o Homem-Morcego. Em 1989, uma revelação foi feita. O real nome do Charada não era Edward Nygma, é Edward Nashton,
e pela sua obsessão, ele próprio mudou isso para Edward Nygma, Enigma. Esse charada do pós-crise era bastante violento, sempre arquitetando jogos e armadilhas mortais e passando a matar com mais frequência. Isso chegou num ponto alto em 1990, quando o charada tentou até executar um ritual místico ao deus morcego Barbatos, e uma das oferendas era o sangue de um bebê. Assim, ele deixou um recém-nascido engasgado para que o Batman tivesse que fazer uma traqueostomia de emergência, derramando o sangue da criança. Em 2003, durante o arco Silêncio, o charada teve bastante destaque. Acontece que ele foi diagnosticado com um câncer cerebral, e para se curar, ele usou escondido um dos poços de Lázaro de Ra's al Ghul. E como efeito colateral, a mente de Edward teve um momento de extrema clareza, no qual ele deduz a maior charada de todas, que o Batman é Bruce Wayne. Edward se une então ao Dr. Thomas Elliot, um médico que odeia Bruce desde criança e que se torna o vilão Silêncio. Juntos então, eles criam um elaborado plano, manipulando diversos vilões de Gotham para afetar o Homem-Morcego. Claro que o Batman consegue dar a volta por cima e ainda convence o charada a guardar sua identidade secreta por dois motivos. Se Ra's al Ghul descobrir que ele usou um dos poços de Lázaro sem a sua permissão, ele não poderia imaginar o que aconteceria com Edward Nygma. E o outro motivo para guardar o grande segredo de Bruce é que uma charada que todos sabem a resposta não tem graça nenhuma. Mas em 2005, durante a Crise Infinita, no meio de combates generalizados, o charada é atingido com um golpe na cabeça pelo Cavaleiro Andante. Com isso, Edward entra num coma e só desperta um ano depois com amnésia parcial. Ele não lembrava mais da identidade secreta do Batman e até a sua obsessão por charadas foi amenizada, se tornando mais lúcido. Surpreendentemente, ele passa a agir do lado correto da lei agora, agindo como um detetive, até mesmo do lado do Batman. Mas ele ainda tinha um ego inflado que precisava provar a sua inteligência aos outros o tempo todo. Só que em 2010, ele é atingido por uma explosão e a sua psicose é revertida, fazendo Edward voltar a agir completamente como um vilão e ainda mais violento e mais perigoso. Nesse período, inclusive, surge uma auto-intitulada filha do charada, a Enigma. E Edward passa a assumir a garota, que nunca foi realmente revelada se era de fato a sua filha ou não. Mas o caso é que, em 2011, depois que ela diz que o charada já estava velho para essa vida de crimes, ele lhe prova o contrário, matando a sua própria filha. No mesmo ano, em 2011, tudo isso é desfeito com o Flashpoint e com a reestruturação da DC com os Novos 52. E aqui, o novo charada é apresentado. Dessa vez, o seu nome é sim Edward Nygma, mas escrito agora com a letra Y no Nygma. Antes mesmo da primeira aparição do Batman em Gotham, Edward Nygma era o estrategista e conselheiro de confiança de Philip Kane, tio de Bruce Wayne e CEO da Wayne Enterprises durante a ausência de Bruce. E quando Bruce ressurge na cidade, Edward incentiva que Philip mate o sobrinho para ficar com o comando das indústrias Wayne. Mas claro que Philip não aceita isso. Então Edward contrata a gangue do Capuz Vermelho para matar Bruce Wayne. E ele rouba todos os dados das suas indústrias. Assim, com basicamente todas as informações sobre a cidade, ele começa um plano de dominação e assume toda a Gotham. E ele faz isso com o codinome de Charada. Ele queria, nas suas palavras, deixar a cidade mais inteligente e usava enigmas, dizendo que se alguém os resolvesse, ele devolveria a cidade. Mas ninguém consegue, até que Bruce Wayne assume o manto de Batman e derrota o charada.
O Charada é o primeiro grande inimigo do Batman nessa realidade dos Novos 52. E esse grande conflito é mostrado no arco Ano Zero de 2013. Edward Nygma passou a se tornar um vilão recorrente a partir daí, bem mais megalomaníaco e psicótico que antes, até disputando com o Coringa quem deveria ser o maior inimigo do Homem-Morcego, como visto no arco Guerra das Piadas e Charadas, de 2017. Fora dos quadrinhos, o Charada já surgiu em várias animações, sendo só alguns exemplos como Batman The Animated Series, The Batman e The Brave and the Bold. Nos jogos, ele já apareceu em vários também, sendo só alguns exemplos como DC Universe Online, na série Batman Arkham e em Lego Batman. E em live action, o personagem já teve algumas aparições como na série Batman de 1966, no filme Batman Eternamente e na série Gotham. Mas agora, em 2022, ele tá ganhando um grande destaque mais uma vez em live action, porque é o principal vilão do filme The Batman. O Charada não tem um alto nível de combate corpo a corpo ou atributos físicos. O máximo que ele tem é o seu bastão. Mas ele compensa tudo com o seu intelecto nível gênio. É um extremo analista, mestre em táticas e investigação. O seu problema é ser totalmente compulsivo e obsessivo por charadas e enigmas. Algo que é o seu estilo de vida acima de tudo. Acima até do seu próprio bem-estar e da sua liberdade. Porque para ele, o crime não tem graça se não for um espetáculo. O crime, o dinheiro, as riquezas, tudo isso fica em segundo plano. Os quebra-cabeças e os desafios intelectuais com o Homem-Morcego, essa é a sua prioridade. Extremamente egocêntrico e narcisista, já foi levado várias vezes para o Asilo Arkham como um dos mais insanos e perigosos inimigos do Batman e uma das maiores ameaças a toda Gotham. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história do Charada. E não esquece de passar lá no Warner Play para ver a origem do Pinguim. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.